nós iniciamos na semana passada uma série intitulada Sonhos, amém? Semana passada eu falei um pouco sobre voltar a sonhar. Sonhar significa você estar vivo. Uma pessoa que sonha é uma pessoa que está viva, amém? Agora, o título de hoje é: o futuro é agora. Vamos repetir juntos? O futuro é agora. Vamos de novo, porque para treino foi mais ou menos. 1, 2, 3 e... O futuro é agora. Glória a Deus pela sua vida. Veja, se sonhar é estar vivo, sonhar também é você antecipar na sua mentalidade o amanhã, o futuro. Ter sonhos é você saber aonde você quer chegar, amém ou não amém? É você saber, opa, peraí, amanhã, mês que vem, ano que vem, na próxima década, eu quero estar naquilo lá, nesse sonho, nesta realidade. Agora entenda que se o seu sonho significa a sua próxima estação, o que você precisa fazer hoje é se preparar. Prepare-se para que amanhã você viva aquilo que Deus já te mostrou. Amém ou não amém? Então hoje você precisa entender algo. Se você tem sonhos, se você tem projetos, entenda que a estação que você está nesse momento é uma estação de preparo. O que você está vivendo hoje, a forma com que você deve se preparar hoje, é para que amanhã você possa viver aquilo que Deus já te mostrou. Quantos aqui querem viver as promessas da parte do Senhor? Quantos aqui querem viver os planos da parte do Senhor? Quantos aqui querem viver os sonhos da parte do Senhor? Ei, prepare-se! Prepare-se para viver aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Deixa eu te contar o segredo, o mais difícil você já tem. Você tem a direção. Você sabe para onde ir. Você sabe qual é o sonho de Deus para a sua vida. Você sabe qual é o plano de Deus para a sua vida. Por isso, nesse momento, toda decisão, toda atitude, todo o preparo precisa estar pautado naquilo que Deus já te mostrou. Por isso, nesta tarde, eu quero falar acerca de algumas coisas para ajudar você nesse tempo de preparo. Primeira coisa que é importante para que você viva aquilo que Deus tem para você, a próxima estação que Deus já te mostrou é: blinde a sua mente. Repete comigo: blindar a minha mente. Pastor, por que você está falando isso? Porque a Bíblia fala que existe uma luta entre a carne e o espírito. Ou seja, existe uma diferença entre aquilo que Deus me mostrou e aquilo que diante dos meus olhos eu me acho capaz de exercer. Aquilo que Deus me mostrou exige fé. Aquilo que eu tenho diante dos meus olhos exige fazer. Há uma distinção entre a carne e o espírito, os dois estão lutando. Agora, aquilo que Deus revelou, os sonhos, Ele imprime no seu espírito. Aquilo que Deus mostrou para você é dentro de você. Você não consegue nem explicar, você só sabe que Deus colocou uma ideia dentro de você. Você só sabe que é algo que Deus colocou. Você não consegue explicar. Você para pensar, André, mas eu nunca pensei nisso antes. Pois é, Deus te startando para a próxima estação que Ele quer que você viva. Mas eu nunca pisei nesse lugar. Pois é Deus revelando os seus próximos anos. Pois é, mas eu nunca tive essa habilidade. Pois é, mas é Deus falando assim: ei, comece a se preparar, comece a olhar para isso, comece a estudar esse tema, porque é o que eu tenho para você. A luta entre carne e espírito diz o seguinte: a carne está falando assim, não dá. No seu espírito você entende, vai, que eu estou com você. A carne diz, eu não tenho habilidade, mas o espírito está falando, ei, eu estou contigo. Moisés, quando Deus vai falar com ele, na sarça que está pegando fogo, levantar Moisés para ser um líder de milhões de pessoas. Quando Deus está falando com ele, ele dá 5 desculpas para Deus. A sarça está pegando fogo, o anjo está diante de Moisés, e Moisés está dando desculpas para Deus. Ele deu desculpas como, por exemplo, quem sou eu? Talvez Deus fala com você, revela o seu coração, sonhos, projetos da parte dele, e você está olhando para ele e falando assim: Deus, quem sou eu? Quem sou eu para viver tudo isso que o Senhor está me mostrando? Quem sou eu para viver todas essas promessas? Não, eu não sou digno. Uma outra desculpa que Moisés dá é:
qual Deus eu vou falar que me mandou? Eu vou chegar lá, vou falar que o meu Deus me mandou aqui, mas quem que é esse Deus? Quem que é Deus? Outra desculpa que Moisés dá: não vão crer em mim. Quando eu abrir a boca para fazer esse projeto, ninguém vai me dar credibilidade. Quando eu abrir a boca para tomar essa decisão, ninguém vai me dar credibilidade. Quem que vai crer em mim? Quem que vai confiar algo em mim? Quantos aqui já deram um tipo de desculpa desse jeito? Outra desculpa que Moisés dá: eu não sei falar. Eu não sei falar. Agora eu acho mais incrível que essa desculpa que ele dá. Deus dá uma resposta para ele incrível. Fala o seguinte: quem que criou a boca? Ei Moisés, quem que criou a língua? Não fui eu? Vai então, porque eu vou dar o argumento correto. Tem muita gente dando desculpa para aquilo que Deus vai fazer. Eu preguei sobre isso semana passada. Mas é chegado o tempo de você olhar para aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos para que você faça. Não olha para argumento, não olha para desculpa. Olha para a promessa, meu irmão, minha irmã. Aquilo que você vê não é aquilo que os seus olhos naturais estão enxergando, mas é aquilo que no seu espírito você tem a convicção que Deus te chamou para fazer. Diante dos seus olhos pode não ter mais possibilidade, mas no seu espírito você sabe que você está no caminho de preparo para a realização da promessa. Ei galera, eu declaro sobre a sua vida que você viverá os sonhos, os projetos da parte de Deus. É um tempo de você blindar a sua mentalidade e entender que aquilo que governa a sua vida não é a sua vontade carnal, mas aquilo que Deus imprimiu no seu espírito. Blinde a sua mente. Segundo ponto, para que você se prepare para viver aquilo que Deus tem para você: comece com o que você tem. Preste atenção aqui. Ana tinha um sonho. Qual era o sonho de Ana, igreja? Qual era o sonho de Ana, igreja? Ana tinha um sonho. O sonho de Ana o dinheiro não poderia comprar. O sonho de Ana, nem mesmo ela se deitando com o seu esposo poderia resolver. Ela tinha o sonho de ser mãe, o dinheiro não conseguiria comprar. Deitar-se com seu esposo não iria resolver. Ela era estéril. Mas o que Ana tinha, igreja? O que Ana tinha, igreja? Ana tinha fé. Tem muito sonho na minha e da sua vida que não vai resolver com dinheiro, não vai resolver com network, não vai resolver com o seu intelecto, vai resolver com a sua fé. Tem sonhos da parte de Deus que são pagos na sua vida pela sua fé nele, são pagos na sua vida, são resolvidos na sua vida pela sua fé em confiar que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho network, eu nem mesmo sei falar, mas eu tenho fé naquele que tudo pode. Eu tenho fé naquele que faz o mar abrir. Eu tenho fé naquele que faz o paralítico andar. Eu tenho fé naquele que prometeu. A sua fé faz você ter uma atitude de fé. Ana não podia comprar. Ana não podia resolver com a relação com seu esposo, mas ela podia e cria que aquele Deus Todo-Poderoso que ela confiava era capaz de mudar todo o diagnóstico. Sabe o que você precisa nesta tarde muitas vezes? É você entender que há uma porção da parte de Deus que se chama fé, para que você viva todos os sonhos que Deus tem para a sua vida. Parece impossível, e talvez até mesmo seja, mas aí é que entra o Deus Todo-Poderoso, o Deus de milagre, o Deus que abre a porta que o homem não abre, o Deus que pega aquele que não é para transformar, para confundir, aquele que coloca você em lugares para que o nome dele seja honrado e glorificado. O seu sonho pode ser realizado com a sua fé naquele que prometeu. Entenda, você está se preparando para viver os sonhos de Deus para você, amém? Você blinda a sua mente, porque aquilo que Deus te mostrou causa confusão nos seus olhos naturais. Você começa com aquilo que você tem. Ana só tinha fé. Para realizar o milagre, para viver o sonho, ela precisava exercer a fé. Agora um terceiro ponto, mas não menos importante, para que você prepare-se para viver os sonhos de Deus para a sua vida: ande com quem sonha. Ande com quem sonha. A Bíblia conta a história de Davi.
Davi e os seus valentes estavam em meio à guerra. Repete comigo, igreja, em meio à guerra. A guerra não tem descanso. Na guerra você não para. Eu estava recentemente em Israel, o nosso guia Saulo, alguns até conhecem, ele esteve conosco aqui. Ele foi um soldado, um combatente de guerra. E algo me marcou quando ele falou o seguinte: olha, gente, quando eu estava na noite que antecedia a minha ida à guerra, eu não dormia. Eu ficava lá limpando as armas. Eu ficava lá limpando aquilo que amanhã eu iria usar. Era tanta adrenalina que eu não conseguia dormir. Quem está em guerra está todo o tempo atento. A Bíblia fala que Davi estava sentado após uma batalha e ele sussurra. Sussurrar é pensar alto. Quantos aqui já pensaram alto? Aí a pessoa que está do seu lado fala assim: o que você falou? Não. Estou aqui falando comigo. Quantos aqui já passaram por isso? A Bíblia fala que Davi sussurra: ai, quem me dera beber das fontes de Belém. Sussurra, fala com ele mesmo, exterioriza os seus sentimentos, exterioriza aquilo que estava no seu coração. Mas alguns homens escutam aquilo que ele havia sussurrado. Ele não tinha pedido, ele tinha sussurrado. Então aqueles homens, revestidos de coragem para realizar um desejo do seu líder, aquele homem que estava ombro a ombro na guerra com eles, vão contra o exército contrário pela noite, viajam, voltam com a água das fontes de Belém. Quando eles voltam, entregam a Davi. Davi fala assim: vocês são malucos, não precisavam ter feito isso, vocês correram risco de vida. Mas quem anda com quem sonha, facilita o teu processo. Quem anda com quem sonha, compra as suas batalhas. Quem anda com quem sonha, voa, meu irmão e minha irmã. Quantos aqui tem sonhos, tem projetos? Ande com quem sonha. Quem anda com quem sonha, anda com águia, não anda com galinha. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Águia voa, galinha dá rasante. Águia sonha alto, que é uma característica de pessoa, que é uma águia que você deve andar. Pessoas que tiram você da zona de conforto, porque a águia, quando ela está lá com as águias bebezinhas, chega um determinado ponto que ela começa a expulsar as águias para voar, enquanto a galinha já está franguinho, mas estão debaixo dela. Anda com pessoas que tiram você da zona de conforto. Anda com pessoas que chegam: ei, está na hora de voltar a sonhar, está na hora de voltar a se preparar para aquilo que Deus prometeu, está na hora de voltar a estudar, está na hora de tomar atitude, está na hora de sair da zona de conforto, porque Deus tem sonhos para você. Quer viver sonhos da parte do Senhor? Ande com pessoas que tirem você da zona de conforto. Ande com pessoas que fazem com que você saia da mesmice. Eu declaro sobre a sua vida que você entra em uma estação de preparo para viver os sonhos de Deus para você. Eu declaro sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. Você viverá as promessas do Senhor para os seus dias. Você viverá as promessas do Senhor para a sua casa. Você viverá as promessas do Senhor. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu declaro que você receberá uma porção da parte de Deus para aquilo que você tem nas suas mãos. Seja a matéria-prima para o seu milagre. É como a viúva que chega para o profeta e fala assim: eu não tenho mais o que comer, eu tenho um pouco de azeite, profeta. Você sabe quem era o meu esposo? O pouco de azeite, numa linguagem atual, ela está falando assim: eu tenho um pouco de dinheiro na poupança. Quando o dinheiro acabar, eu não tenho mais como comprar, financiar o alimento. O profeta então fala para que ela voltasse para casa, mas ela deveria parar nos vizinhos, pegar as botijas, pegar os recipientes
chamar a sua família, entrar na sua casa, fechar a porta da sua casa e começasse então a derramar o azeite. A Bíblia fala que aquela mulher entra na casa, fecha a porta, reúne a família, começa a despejar na primeira vasilha, despeja na segunda vasilha, despeja na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima. Mas pastor, ela não tinha só um pouquinho de azeite. Mas quando você apresenta aquilo que é um pouquinho diante dos seus olhos a Deus, se transforma na matéria-prima do seu milagre, se transforma na matéria-prima daquilo que as pessoas vão conhecer você por aquilo que Deus fez.